Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, sim, nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a grande tribulação. Nós já estamos na parte 2, por isso se você ainda não viu a parte 1, corre lá pra ver, porque senão você vai ficar perdido nesse segundo vídeo, tá, gente? Então é melhor que você volte e veja o primeiro antes desse. E como eu falei pra vocês, nós já estamos na parte 2 desse estudo e vai ter a parte 3, porque a gente tem ficado muita coisa pra falar, então eu tô decidindo separar em parte pra vocês não ficarem perdidos e não ficar cansativo pra vocês. Mas vai estar sempre escrito aí na capinha qual é a parte do vídeo que você tá assistindo, como esse, por exemplo, parte 2. Hoje a gente vai ler lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e no versículo, vamos ler a partir do 3 até, deixa eu ver aqui, até o 7, tá, gente? Que vai dizer assim pra gente. Isso é Paulo dizendo: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito tem aumentado o amor que vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e a fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Olha, preste atenção nesse versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá? Quando acontecerá isso? Quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu. Como assim, gente? Vai vir escondido, Senhor? Não. Quando ele for revelado. Revelado é o que, gente? Se mostrar, todos vão ver quando ele for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Mas esse nem é o versículo principal que eu queria ler para vocês. Ficou mais em cima aí, onde a gente já leu. Eu quero dar mais ênfase para esse versículo. O que são as tribulações e as dificuldades que eles estavam passando, as perseguições? Claro que não era um contexto de grande tribulação, mas nós podemos trazer para o contexto que nós vamos viver, que é a grande tribulação, o que Paulo está dizendo aqui para aquelas igrejas. Olha o que ele vai dizer. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados o que, gente? Dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Ou seja, se queremos vencer com Cristo, também devemos padecer por Ele. Então, gente, quando é que ele diz aqui que vai acabar essas tribulações? Na vinda de Cristo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, ou seja, uma vinda gloriosa em meio a chamas flamejantes. Então, gente, mais um versículo aí para aqueles que falam que os cristãos, os servos fiéis do Senhor, não podem passar por perseguições ou tribulações. Mas como assim? Se o próprio Paulo passou, inclusive muitos acreditam que ele foi morto decapitado, gente. E não só ele, mas como eu sempre falo e bato na mesma tecla para vocês, a maioria dos servos do Senhor do passado morreram de forma brutal. Por quê? Porque o anticristo, o espírito do anticristo já habita na terra já, há muito tempo, não é de agora e não vai ser só no momento do anticristo. Mas no momento que o anticristo aparecer, vai ser uma perseguição como nunca houve, nem tampouco haverá. Por que vai ser? Porque o próprio Satanás mesmo, gente, o próprio diabo, ele vai ganhar forma em pessoa, que vai ser o anticristo, quem ele vai usar aqui nessa terra. Então ele vai ganhar como se fosse uma identidade para agir. E claro, é Deus que vai permitir que ele faça tudo isso e que haja por 3 anos e meio. Porque só o Senhor é quem tem toda a autoridade. E se ele vai fazer é porque o Senhor permitiu, está escrito na Bíblia que vai acontecer. Mas tenham fé, porque no final disso tudo é realmente o final, né? Porque acaba e o Senhor vem em glória e com juízo também sobre todos esses, inclusive o diabo e o anticristo e o falso profeta, enfim, todos esses vão ganhar aí da parte de Deus a ira, o fogo eterno. Mas dando aí continuidade pra gente não sair da nossa linha de raciocínio, tá, gente?
Nós podemos sim ser perseguidos e mortos. O Senhor Jesus vai dizer isso, vai nos alertar sobre isso. Eles vão perseguir vocês vão ser condenados à morte, a prisões. Por causa de quê? Por causa do meu nome, justamente porque o espírito do anticristo, quer dizer que ele é contra Cristo, já age no nosso meio. Vai ser muito pior nesse tempo, devido ao que eu já acabei de falar para vocês. O anticristo vai ser a própria personificação ali do diabo mesmo, que vai ter a autoridade que foi dada por Deus. Porque se Deus não permite, ele não faz. Entenderam, gente? Agora a gente vai para o segundo versículo desse vídeo, que vai ficar lá em 2 Coríntios. Esse é bem pequenininho. Vai ficar no capítulo 1 e no versículo 8 e 9. Olha o que vai dizer. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos nas províncias da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que o quê? Que ressuscita os mortos. Eu vou ler de novo para vocês, porque esse texto é muito poderoso e fala muito com a gente, principalmente nesse contexto que nós estamos estudando, sobre grande tribulação. Irmãos, isso é Paulo falando. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ou seja, estavam tão pesadas que ele já estava ficando insuportável para eles, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, ou seja, muitos foram condenados à morte, deram a sua vida pelo Senhor, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, gente, como eu vejo o martírio? O martírio nada mais é do que uma prova de fé. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Então, se nós morremos por aquela causa, significa que realmente nós acreditamos nela. E se damos a nossa vida pelo Senhor. Isso me fez lembrar até mesmo Isaac ali sendo ofertado, quando o Senhor pediu para Abraão que ofertasse Isaac. E Abraão ia fazer aquilo mesmo. Ele ia entregar o próprio filho, sabe? Por amor, por fé. Sabe por que ele ia entregar? Porque ele tinha fé que o Senhor podia ressuscitar o filho dele. E é essa fé que nós vamos precisar ter no período de grande tribulação. Que ainda que o Senhor peça nossas vidas, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. A nossa vida, como eu sempre digo para vocês, não é essa que está aqui de carne e osso. Isso daqui vai virar pó, gente. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas no dia do Senhor, nós seremos ressuscitados. E aí que está a nossa fé. Então o martírio nada mais é do que uma prova de fidelidade ao Senhor. E também, é claro, eu acho que o motivo principal é que venhamos a dar testemunho para os outros. Porque vocês acham que naquelas arenas onde os cristãos eram comidos por leões, muitas outras pessoas não foram alcançadas pelo Senhor, que estavam até mesmo assistindo aquilo ali? Vocês acham que o Senhor não salvou ninguém dali? Foi para que eles ganhassem mais pessoas, almas. Eles morreram, tombaram no chão, mas com a vitória nas mãos e dando testemunho vivo de um Deus que, sabe, é tão poderoso e tão magnífico e tão verdadeiro que eles deram a própria vida deles. E isso com certeza mexeu muito com aquele povo que estava assistindo tudo aquilo. E muitos foram salvos através daquele sacrifício que eles mesmos foram ali, não negaram o Senhor, entregaram as suas vidas a dos seus filhos. Vocês acham que isso foi à toa? Não, o galardão deles vai ser muito grande na ressurreição. Quando o Senhor Jesus voltar e vai trazer juntamente com ele as recompensas dos santos. Eles vão reinar com o Senhor. Então o sacrifício deles não foi em vão. E ainda mais de brinde ganhando almas para o Senhor. E isso é magnífico. Então, gente, quanto à grande tribulação, descansem o coração. Estou explicando aqui para vocês a minha visão do martírio. E é a visão também de Paulo. É só uma prova que Deus nos dá, se nós realmente temos fé, que Ele pode nos ressuscitar no último dia. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Agora a gente vai ler o último texto aqui desse vídeo, dessa segunda parte, para a gente ir para a terceira parte, que vai ficar, deixa eu ver aqui no meu caderninho. Ele fica lá em Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 até o 17. Olha o que vai dizer. Quando ele abriu o quinto selo, quem, gente? O Cordeiro, Jesus. A gente vai estudar esse versículo completo, mas hoje a gente vai pegar esse pedaço que eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês.
Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E do que, gente? Testemunho. Quando um cristão morre, entrega a vida pelo Senhor, ele está dando testemunho da sua própria vida. Ele está sendo um testemunho vivo. Então ele está testemunhando para os outros que ele serve a um Deus vivo e que ele acredita tanto naquilo que ele está dando a própria vida, por amor àquilo que ele acredita, que é no Senhor. Ele clamava em alta voz. Eles clamavam em alta voz, né? As pessoas que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram. Clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano e santo verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que o quê? Que deveriam ser mortos como eles foram. Ou seja, será que são os hereges que deveriam esperar para ser mortos como os outros hereges que estão no céu foram? Não, como os outros irmãos. Se são irmãos na fé, são pessoas, não são as pessoas que ficaram para trás, gente, acordem. São as pessoas fiéis, os servos do Senhor, porque os que ficaram para trás, vamos dizer assim, né, numa visão pré-tribulacionista, acredita-se que tenham sido as pessoas que não estavam nem aí para o evangelho, estavam desviadas, ou estavam dentro da igreja como enfeite, como a gente costuma dizer nas congregações, mas aqui não está dizendo isso. Aqui são os servos do Senhor que estão sendo mortos e perseguidos. Olha só, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais. Os que já morreram, já tinham morrido por Cristo, estavam na eternidade. Na eternidade não, né? Estavam num lugar de descanso ali, que ainda é algo a se debater aqui no canal, não vou entrar nesse mérito, mas eles estavam aí num lugar de descanso, esperando até que se completasse o número deles que haveriam de ser mortos e iriam se juntar a eles, sabe? Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. É interessante que aqui já nos leva lá para Mateus 24. Vocês se lembram que os poderes dos céus foram abalados? É exatamente esse momento. Está repetindo aqui esse momento lá em Apocalipse. Está descrevendo esse momento lá de Mateus 24. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Vocês se lembram lá das duas testemunhas? Que acontece um grande terremoto ali quando elas, a partir do terceiro dia ali que elas ressuscitam, acontece um grande terremoto. Então é exatamente esse momento. Olha aí o grande terremoto. As ilhas foram sacudidas dos seus lugares. Esse é o grande terremoto que está descrito nessa passagem agora aqui em Apocalipse. Tá, gente? Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos. Quem são esses? Para quem manja das teorias de conspiração, são os senhores do mundo. Não é assim que alguns dizem, que alguns falam, são os ricos e os poderosos. Esses que tem bunkers subterrâneos, esses que acumulam alimentos e que matam tantas pessoas de fome por justamente querer acumular riquezas para si, sabe? Homens tão ricos e poderosos não vão poder salvar a vida deles nesse momento aqui. Porque olha só o que vai dizer, ó. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, porque imagina a visão que eles estão tendo. Eu vou dizer para vocês que esses daqui não são os servos do Senhor. Nenhum desses, até mesmo os escravos, os pobres, que vão estar vivos nesse momento aqui final da terra, como ela é, não são os servos do Senhor, porque os servos do Senhor, lá em Mateus vai dizer, quando todas essas coisas começarem a acontecer, se eu não me engano é em Mateus, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós não devemos nos esconder. Os servos do Senhor vão saber que período é esse que está acontecendo, que é a vinda de Cristo. Então eles não vão se esconder, eles vão aparecer e querer subir até os ares com o Senhor e serem transformados. Eles vão estar ansiosos por esse momento. Já esses daqui vão estar com medo, eles vão se esconder. E olha só o que eles gritavam. Eles gritavam às montanhas e às rochas, dizendo: caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro.
Porque o que? Chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Uma coisa interessante que eu até esqueci de falar para vocês, no versículo 9, que foi o primeiro que a gente leu dessa linha aqui de Apocalipse, olha só, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas e dos que haviam sido mortos, isso vocês já sabem, mas olha que coisa interessante, quando ele abriu o 5º selo, ainda as almas estavam ali clamando por justiça, e o Senhor diz que ainda não era o tempo, e que era necessário que ainda mais pessoas morressem para se juntar a eles, quer dizer, no 5º selo o Senhor ainda não tinha voltado. Então, gente, mais uma aí para perca totalmente aí do pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não, olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Na abertura do 5º selo, nós ainda estaremos aqui, porque olha aqui, ó, até que se completem o número dos seus conservos, que haverão de ser mortos, como vocês foram. Então, gente, aqui nós ainda não fomos arrebatados, o Senhor ainda não arrebatou a sua igreja, porque muitos ainda estão morrendo em favor do Evangelho, em testemunho do Evangelho. Então, gente, quando vierem com essa história de que nós seremos arrebatados antes da tribulação, saibam que isso é muito perigoso. E muita gente fala que isso não vai acrescentar em nada na nossa vida, muito pelo contrário. Quando chegar esse tempo aqui, isso vai acrescentar totalmente, vai mudar totalmente a nossa forma de agir, de pensar e de como a gente se prepara para a vinda de Cristo. Porque se a gente acredita que a gente não vai passar por nada disso, a gente não se prepara. E aí quando acontecer realmente, quando começar a acontecer a tribulação, o azeite começa a acabar, como na parábola das 10 virgens, porque elas não tinham levado reserva, acreditavam que ia ser logo, que elas logo iam se casar, iam para as bodas, mas não foi o que aconteceu, o noivo demorou a chegar. E então, as que estavam preparadas subiram ao encontro do noivo, e as que não estavam subiram. Olha esse vício de linguagem, mas enfim, vocês entenderam, se encontraram com o noivo, e as que não estavam preparadas não entraram para as bodas. E essas bodas, gente, são nada mais nada menos do que o milênio. Hoje, com esse entendimento, muita coisa me abriu. E a gente vai falar também sobre o período do milênio, mas a gente ainda está na grande tribulação. E no próximo vídeo a gente vai falar novamente sobre a grande tribulação com outros textos. Vai ser a parte 3 e a última parte desse vídeo sobre grande tribulação. Eu espero que tenha sido muito edificante para a vida de vocês, que vocês estejam gostando do conteúdo. Se vocês estão gostando, coloque aqui embaixo para eu saber. Eu quero saber o feedback de vocês, se vocês estão entendendo a minha explicação. Porque, gente, eu sou muito ruim de explicar as coisas, mas Deus tem me dado graça, eu tenho conseguido falar aqui com vocês, explicar o que eu entendo, o que eu acredito. E isso é mérito totalmente de Deus, porque, gente, por mim mesma, nem contar piada eu consigo, sabe? Eu saio atropelando tudo. Então eu espero que vocês estejam entendendo aí o meu ponto de vista, onde eu quero chegar. E no próximo vídeo vai ter muito mais explicação aí, muito mais coisas interessantes. Então ativa o sininho que aí o YouTube vai te notificar quando chegar aí a terceira parte desse vídeo. Então fiquem aí no aguardo e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Tchau, tchau, gente!